perguntar as coisas que a gente pensa. Claro. Mas tem coisa que, tipo, é um combinado. Donald Trump foi no programa do Jimmy Fallon, eu nunca me esqueço, que claramente ali rolou um papo de assessoria do tipo... Uma negociação. Uma né? negociação. Mas Ó, eu esses cedo caras assim, aqui, é tudo assim, né? eu cedo aqui... Mexe no cabelo dele, mas faz essa pergunta. Mas será que no podcast não é uma parada que é totalmente diferente disso? Mas as pessoas não estão entendendo isso, Monark. A gente é de uma geração que entende isso. Eu adoro podcast, antes mesmo do podcast ser moda aqui no Brasil, que vocês trouxeram essa moda. Joe Rogan, a parada toda, a gente já ouvia, ouvi Lela e tal. A turma começou a falar assim, o que dá dinheiro hoje? É o podcast. E aí, agora tá muito engraçado. Você vê uns caras que são umas celebridades falando umas merdas no podcast e viralizando na internet no Léo Dias e depois elas ficando putas, porque elas não entendem que aqui é exatamente... Eu não tenho uma pauta, vamos falar. Só que as pessoas não estão preparadas para falar, então elas não têm ainda a noção desse jogo que é o podcast. Acho que essa é a diferença. Inclusive a gente tem dificuldade, às vezes, quando a pessoa é meio... Não é do rolê da internet, por exemplo. Ela não vai vir. Não, e quando ela vem, ela não entende a proposta do programa. Ela acha que é uma entrevista. E ela fica esperando, né? Exato, ela fica muito presa nos Horrível temas isso, dela, né? nos Fica temas muito da passiva, carreira né? dela. Mas você não vai perguntar quando eu fiz a novela e tal. Tipo isso. Não, Ou como você não sabia que eu fiz tal coisa, tá ligado? Ou então a Exatamente. pessoa vem com um monte de coisa pra mostrar e fica desesperado. Eu já falo antes, fala, calma. Durante o papo, fica tranquilo que a gente vai mostrar o seu livro, você vai falar de tudo. Porque senão o cara faz 15 minutos se vendendo das coisas que ele tá lançando e não precisa. Vira uma palestra. Mas da onde vem isso? Isso Televisão. vem da televisão. A televisão ela te dá 15 minutos pra você E é render. isso. Vender seu peixe. Você tem 15 minutos pra vender E seu vai. peixe. Acabou. É. Eu vou no Danilo Gentili agora. Daqui a pouco vai ligar meu telefone, vai vir um cara Fazer uma pré-entrevista. fazer uma pré-entrevista. Sobre o que você quer falar, o que você quer, o que você tem, o que você vai fazer. E aí não fica tão natural, porque não dá pra ser natural. Porque se o Danilo me pega no SBT, no horário de pico deles, e eu tô falando, e aí Danilão, foda, e aquela mina? Tem gente que olha pra isso e fala, mano, não teve nada que eles falaram. Por que não pergunta pro Meirelles sobre, sei lá, eu corona? queria saber disso, né? Entendi. A pessoa quer ir direto ao ponto. É. Na verdade, a TV é um grande corte. É uma junção de vários verdade, cortes. é verdade mesmo. É isso aí mesmo. Eles fazem toda a formatação pra só pegar os cortes, não ter nada in between. Não, e isso vem da produção. E da gente também vem o lance de eu tenho que render naqueles 20 minutos. Então, Então, mas isso tá acontecendo até no Flow. Não sei se tá acontecendo com você também, o cara que vai lá e entra no modo render. cara, eu acho que 3% aconteceu isso. Pouquíssima gente aconteceu. Que bom, cara. Pelo andamento que eu dou, entendeu? Quando o cara tá muito acelerado, eu já jogo lá pra baixo, falo, cara, calma. Assim, pelo papo ele se liga que não tem pressa, assim. Sim, às vezes a gente pega uns caras que entram no modo Preciso render. preciso render, e aí é foda. Não, mas eu tive problema com um convidado, só que foi o contrário, que ele não se ligou a chance de ele vender as paradas dele. Entendi. E tipo, eu só levantava a bola porque E o papo aquele não tava... livro? Não, é Não, bola livro do... não importa, do, importante é minha depressão. Era isso. Ele tem um assunto que ele, na Quer teoria, falar? conhecia muito. Aham. Então eu perguntava sobre aquelas coisas e ele não queria se envolver. Não, eu não entendo muito disso, mas... eu não sei o quê. Caralho. Eu falei, cara, a gente, na teoria, assim, eu trouxe você pra isso. Se você não falar sobre isso, vai falar Por sobre o que quê? que você tá aqui, né? Entendeu? Entendi. Então ele não vendeu sobre o que ele sabia, porque ele não quis se comprometer, assim, entendeu? Sim, Com nada. isso é o E aí foda. ficou um papo de bosta, ficou assim... Nunca ele entrava muito no assunto que ele manjava pra caralho, com medo de falar besteira. Assim, o que eu sei é isso. Mas o cara é um especialista dessa parada? Não, um comediante. Entendi. Mas que manja muito de um assunto, Entendi, entendeu? entendi. E aí o pessoal... cara, ele não manja nada disso. Mas ele tem um show sobre isso, Isso é o entendeu? foda. A gente às vezes conversa com as pessoas, a gente não conhece. Isso eu acho que é um erro do Flow. A gente não faz muitas pesquisas às eu vezes. faço. Tu faz muitas pesquisas? Cara, A galera eu faço reclama uma muito da pesquisa gente. absurda, Isso. cara, absurda. Mas pra não usar. Como assim pra não usar? Eu uso essa pesquisa pra não usar. São duas linhas diferentes, é por isso que vocês têm um sucesso diferente. E por isso que vocês são do caralho, porque vocês não competem. E uma parada que eu percebi, eu tava falando muito com... Acho que foi com o Sorocaba que eu falei isso, eu não sei com quem. Algum sertanejo me deu essa dica. Que falou... acho que foi o Thiago Brava, não sei quem. A porra só funciona porque se junta. Quando começa a competir, não vai funcionar. Então, você é muito generoso. Eu falo isso na sua frente. Caralho. Você é muito generoso. Porque se você fosse muito egocêntrico, a primeira coisa que você faria assim que os podcasts surgissem, você ia tentar boicotá-los para você ser o grande nome. Você foi generoso em dar oportunidade para ele, para mim, pro Petri, pra Podpah, o caralho a quatro, porque vocês são generosos. Vocês são caras legais.
Agora, a grande questão é, a tua linha é diferente da dele. E tá do caralho. Não, claro, com Mas certeza. mas é bem diferente. Não tem como você melhorar ou você ser diferente. Claro. Você é isso, ele é isso. E somos 3 podcasts totalmente Eu diferentes acho que aqui.